Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai fazer exercícios de produto vetorial aqui em Geometria Analítica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Então, gente, esse primeiro exercício, ele pede pra gente representar graficamente o resultado desses dois produtos vetoriais. Então, vamos dar uma olhada aqui na letra A. Na letra A, a gente quer calcular o produto vetorial de 2J com K. Lembrando que, gente, aqui a gente chama esse eixo de X, esse de Y e esse de Z. O I, ele é um vetor unitário na direção X, o J é um vetor unitário na direção Y e o K é um vetor unitário na direção Z, tá bom? Então, quando a gente tem o vetor 2J, isso aqui é 0 no X, 2 no Y e 0 no Z. E a gente quer o vetorial disso com K, que é 0 no X, 0 no Y e 1 no Z, certo? Então, a gente quer calcular esse produto vetorial aqui e representar graficamente. Ó, gente, vamos chamar o resultado desse produto vetorial de vetor W, tá bom? Para a gente encontrar esse vetor W, a gente pode fazer de duas formas. Ou calculando diretamente o produto vetorial, usando aquele determinante que a gente viu lá na aula anterior, né? Com I, J, K, e depois coloca os vetores aqui e calcula o determinante. Ou então, nesse caso, a gente também consegue fazer o seguinte. A gente calcula o módulo desse primeiro vetor, o módulo desse segundo vetor, e aqui a gente sabe o ângulo entre eles, não é? A gente sabe que como esse aqui tá no eixo Y, ele tá aqui, né? E o K tá no eixo Z, com certeza o ângulo entre eles é 90 graus. Então, através disso, a gente consegue calcular o módulo de W, né? Então, vamos ver como que a gente faz isso. Ó, qual que é o módulo do vetor 0, 2, 0, gente? Como aqui vale 0 e aqui vale 0 e só esse aqui vale 2, o módulo com certeza é o próprio 2. Da mesma forma que no segundo vetor, aqui vale 0 e aqui vale 1. Então, o módulo dele é igual a 1. Para a gente conseguir o módulo do vetor W, a gente tem o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o seno de 90 graus, que é o ângulo aqui entre Y e Z, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1, que é 2, vezes o seno de 90 graus, que é 1. Portanto, o módulo do vetor W, que é o produto vetorial entre esses dois vetores, vai ser 2. Aí você fala, tá bom, eu tenho o módulo, mas cadê a direção e cadê o sentido do vetor? Gente, aí que tá, a gente consegue encontrar a direção e o sentido pela regra da mão direita. Porque vamos pensar, o produto vetorial, ele é ortogonal aos dois vetores, então tem que ser ortogonal tanto ao eixo Y como ao eixo Z. Qual que é a direção que satisfaz isso aqui? A direção do eixo X, né, gente? Então, com certeza, o nosso produto vetorial vai estar em algum lugar aqui no eixo X. Mas será que ele vai estar para lá ou será que ele vai estar para cá, para a direção positiva? Para isso, a gente usa a regra da mão direita. A gente está fazendo o produto vetorial de J com K. Então, a gente vai fechar nossa mão direita na direção de Y para Z, certo? Quando a gente faz isso com nossa mão direita, o nosso polegar vai apontar para lá, certo, gente? Para o sentido positivo do eixo X. Portanto, a gente sabe a direção, o sentido e o módulo do nosso vetor. Então, representando graficamente o vetor, que é o resultado desse produto vetorial da letra A, ele vai estar nessa direção aqui, em cima do eixo X, nesse sentido, que é para o sentido positivo, pelo que a gente viu na regra da mão direita, e o módulo dele é igual a 2, então ele vem até o 2 aqui no eixo X. Então, gente, nesse caso, para resolver o produto vetorial, ao invés de usar aquele determinante que a gente viu lá na aula anterior, a gente primeiramente descobriu qual vai ser o módulo do vetor, do resultado do produto vetorial, fazendo aquela coisa lá que o módulo dele é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre eles. E aí, a gente descobriu que o módulo do produto vetorial vale 2. Só que ainda faltava a direção e o sentido. Para a gente descobrir a direção, a gente sabe
que o produto vetorial tem que ser ortogonal aos dois vetores. E como a gente tinha o eixo y e o eixo z, o eixo que é ortogonal aos dois é justamente o eixo x. E aí, para descobrir o sentido, a gente usou a regra da mão direita. Quando a gente fecha nossa mão direita de y para z, o nosso polegar fica em direção ao sentido positivo de x, beleza? Agora vamos fazer a letra B, gente. A gente quer calcular 3K com 2J. Nesse caso, vamos fazer usando aquele determinante que a gente viu na aula anterior. Na primeira linha, a gente coloca I, J e K. Na segunda linha, a gente coloca o primeiro vetor, sendo que 3K é a mesma coisa que 0, 0, 3, né? Então, aqui a gente coloca 0, 0, 3. E o 2J é a mesma coisa que 0, 2, 0. Então, vamos colocar aqui 0, 2, 0. E agora a gente calcula esse determinante. Vamos repetir as duas primeiras colunas aqui, né? E aí, vamos calcular pelo que a gente viu lá na aula de determinantes. Então, nessa primeira diagonal, a gente tem 0 vezes i, que dá 0. Na segunda, a gente tem 0 vezes 3 vezes j, que também dá 0. E aqui a gente tem k vezes 0 vezes 2, que também dá 0. Então, nessa diagonal que desce para o lado direito, zerou tudo, né, gente? Agora, vamos descer aqui para o lado esquerdo. K vezes 0 é 0. I vezes 3 vezes 2 vai dar 6i, mas como a gente está descendo para o lado esquerdo, a gente coloca o sinal de menos na frente. E aqui, j vezes 0 dá 0. Então, a gente encontrou que o resultado final é menos 6i, ou seja, é um vetor na direção do eixo x, só que dessa vez para o sentido negativo, né? Ó, o sinal de menos aqui. E o módulo dele vai ser 6. Então, representando aqui graficamente, o nosso vetor vai estar nessa direção, né, em cima do eixo x, no sentido negativo, e o módulo dele é 6. Então, ele vem aqui até o menos 6, no caso, como ele está indo lá para o lado negativo, né? Gente, então se você perceber, na letra B a gente poderia ter resolvido da mesma forma da letra A, tá bom? A gente poderia ter encontrado o módulo do vetor, primeiramente, depois sua direção em cima do eixo x e o sentido usando a regra da mão direita. E se a gente reparar aqui, o sentido mudou da letra A para a letra B, porque a gente inverteu a ordem ali. Primeiro a gente fez J com K, depois a gente fez K com J. E se você for ver, quando a gente usa a regra da mão direita fazendo K com J, o nosso polegar fica lá para o sentido negativo do eixo x, certo? Gente, agora olha esse exercício aqui. A gente quer calcular o valor de A para que a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V seja 7,5. O que a gente sabe sobre a área do paralelogramo, gente? O módulo do produto vetorial entre dois vetores vai dar para a gente a área do paralelogramo formado por eles. Então, se a gente quer saber a área do paralelogramo formado por U e por V, a gente tem que calcular o módulo do produto vetorial entre eles. Só que no caso, esse módulo já foi dado, ele tem que dar 7,5. E o que a gente quer descobrir é essa terceira coordenada de U, que é o valor A, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai calcular o produto vetorial entre U e V, e aí, como resultado, a gente vai obter alguma coisa em função de A, não é? E aí, esse produto vetorial que a gente obtiver, a gente vai calcular o módulo dele e ver qual tem que ser o valor de A para que esse módulo seja 7,5. Então, vamos ver na prática como que a gente faz. Então, vamos ver o produto vetorial entre U e V. Aqui na primeira linha a gente coloca I, J, K. Na segunda linha a gente coloca o vetor U, que é 1, 1A. E na terceira linha o vetor V, que é menos 1, 0, 5. E aí é só a gente calcular esse produto vetorial aqui, certo? Ó, na primeira diagonal a gente tem I vezes 1 vezes 5, que vai dar 5i. Na segunda diagonal a gente tem J vezes A vezes menos 1, que dá menos A vezes J. Na terceira, a gente tem K vezes 1 vezes 0, que dá 0. Agora, vamos descer aqui para o lado esquerdo. A gente tem K vezes 1 vezes menos 1, que dá menos K, mas como a gente está descendo para o lado esquerdo, vai ficar menos menos K, que dá mais K. Aqui a gente tem I vezes A vezes 0, que dá 0. E aqui J vezes 1 vezes 5, que dá 5J, mas como a gente está descendo para o lado esquerdo, vai ficar menos 5J.
Então, isso aqui vai ficar 5i mais, vamos colocar o j em evidência, tá bom? Fica j vezes menos a menos 5, que são os termos que estão multiplicando j, mais esse k aqui, né? Então, esse aqui é o nosso produto vetorial, gente. Se a gente for colocar em termos de vetor mesmo, vai ficar 5, que é o do i, né? Menos a menos 5 no j e 1 no k. Então, esse aqui é o nosso vetor, é o resultado do produto vetorial entre u e v. Agora, a gente vai calcular o módulo desse vetor e ver qual que tem que ser o valor desse a aqui para que esse módulo seja 7,5, ou seja, para que a área do paralelogramo seja 7,5. Então, vamos chamar esse vetor aqui de w, o resultado do produto vetorial, e a gente vai calcular o módulo de w. Ele vai ser raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado, né, 5 ao quadrado, mais menos a menos 5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E a gente quer que esse módulo seja igual a 7,5. Então, a gente tem raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 25, mais menos a menos 5 ao quadrado, a gente vai usar produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. E isso tudo tem que ser igual a 7,5. Somando os termos aqui dentro da raiz, a gente tem raiz quadrada de a ao quadrado mais 10a mais 51. E isso tudo igual a 7,5. Então, gente, descobrindo os valores de a que satisfazem essa equação, a gente consegue saber qual tem que ser o valor de a aqui para que a área do paralelogramo seja a área que a gente quer, que é 7,5. Então, gente, para tirar essa raiz quadrada aqui do lado esquerdo, vamos levar os dois lados ao quadrado, tá bom? Aí vai ficar a ao quadrado mais 10a mais 51 igual 7,5 ao quadrado. E 7,5 ao quadrado é 56,25. Então, agora é só a gente resolver essa equação do segundo grau para a gente encontrar os valores de a que satisfazem o que a gente quer. E, gente, passando 56,25 para o outro lado, a gente vai ter a ao quadrado mais 10a menos 5,25 igual a zero. Então, vamos aqui para cima para a gente resolver essa equação do segundo grau. Vamos começar calculando o nosso delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é menos 5,25. Isso aqui vai dar 100. Aqui, como a gente tem menos com menos, vai ficar mais. E 4 vezes 5,25 é igual a 21. Portanto, o nosso delta é 121. Agora, vamos calcular os valores de a que satisfazem aquilo ali. O A1 vai ser menos b, então menos 10, mais raiz de delta, então mais raiz de 121, sobre 2 vezes a, então sobre 2. Então, isso aqui vai ser menos 10. A raiz quadrada de 121 é igual a 11, e isso sobre 2. Então, o primeiro a é 1 sobre 2. Agora, vamos calcular o segundo a. Vai ser menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos 10, menos 11 sobre 2, que vai dar menos 21 sobre 2. Então, gente, esses dois valores de a, quando substituídos aqui no vetor u, vão formar um paralelogramo de área 7,5 com o vetor v. E para a gente encontrar esses valores, primeiramente a gente calculou o produto vetorial entre u e v, e depois calculamos o módulo desse produto vetorial, igualando ele a 7,5. E aí, com isso, a gente encontrou esses valores para a. Para fechar, vamos fazer esse aqui. A gente sabe que o módulo do vetor u é igual a 2, o módulo do vetor v é igual a 3, e o ângulo entre eles vale 30 graus. E com base nisso, a gente quer calcular o módulo do produto vetorial entre u e v. Gente, a gente sabe que o módulo do produto vetorial entre u e v vai ser o módulo de u vezes o módulo de v vezes o seno do ângulo entre eles. Então, como o módulo de u
é 2, a gente coloca 2, o módulo de V é 3, e o seno do ângulo entre eles, a gente sabe que o ângulo entre eles é 30 graus, né? Então, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. Então, fica 6 sobre 2, que é 3. Logo, o módulo desse produto vetorial aqui vai ser igual a 3, ou seja, a área do paralelogramo formado por U e V vale 3, independente da direção, o sentido deles, o módulo vale 3, tá bom? Porque eles cumprem com o módulo de U igual a 2, módulo de V igual a 3 e que o ângulo entre eles vale 30 graus. Gente, o que isso quer dizer é que quaisquer dois vetores, que um tenha módulo 2 e o outro tenha módulo 3, e eles formem 30 graus entre eles, com certeza o módulo do produto vetorial vai ser igual a 3, tá bom? Então, pode ser esses dois vetores, pode ser dois vetores assim, que também cumpram com esses requisitos. Independente de onde os vetores estiverem, o produto vetorial entre eles tem módulo 3. A área do paralelogramo aqui vai valer 3. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!